Sagrada Família, Karl Marx, Friedrich Engels, Editorial Boa Tempo, edição 2011. A crítica absoluta ou a crítica conforme o Sr. Bruno. Capítulo 6. Subtítulo 3. Terceira campanha da crítica absoluta por Karl Marx. Item C. Batalha crítica contra a Revolução Francesa. Páginas 137 a 143. A limitação da massa havia obrigado o espírito, o Sr. Bauer, a considerar a Revolução Francesa como aquela época de tentativas evolucionárias dos franceses em um sentido prosaico, mas apenas como o símbolo e a expressão fantástica de suas próprias quimeras críticas. A crítica fez penitência por seu descuido, submetendo a Revolução a um novo exame, e ao mesmo tempo castigo sedutor de sua inocência, a massa, ao comunicar-lhe os resultados desse novo exame. Cita: a Revolução Francesa foi um experimento que ainda faz parte em seu todo do espírito do século XVIII. Fim da citação. Que um experimento do século XVIII, como a Revolução Francesa, ainda faça parte em seu todo do século XVIII e não seja, por exemplo, um experimento do século XIX, é uma verdade cronológica que parece figurar em seu todo entre as verdades que, de antemão, são compreendidas por si mesmas. Uma verdade dessas, todavia, passa a se chamar, na terminologia da crítica, que tantas vezes tende a se posicionar contra a verdade clara, como a luz do sol, de exame, e por isso contra seu lugar natural em um novo exame da Revolução. Cita: mas as ideias que a Revolução Francesa havia trazido à baila não conduziram além do estado de coisas que ela pretendia superar através da violência. Fim da citação. Ideias não podem conduzir jamais além de um velho estado universal das coisas, mas sempre apenas além das ideias do velho estado universal das coisas. Ideias não podem executar absolutamente nada. Para a execução das ideias são necessários homens que ponham em ação uma força prática. Interpretada em seu sentido literal, portanto, essa sentença crítica é mais uma vez uma verdade que se compreende por si mesma e, portanto, uma vez mais, um exame. A Revolução Francesa, que escapa ilesa desse exame, trouxe à baila ideias que conduziram além das ideias do velho estado universal das coisas. O movimento revolucionário, iniciado em 1789 no Círculo Social, nota 30, organização fundada pelos representantes da inteligência democrática que durante os primeiros anos da Revolução Francesa, no final do século XVIII, passou a ter papel ativo na história das ideias comunistas. O lugar do Círculo Social é determinado pelo fato de seu ideólogo, Claude Fauchet, ter reivindicado a divisão igualitária da terra e a limitação das grandes propriedades e o trabalho para todos os cidadãos capazes. A crítica que Fauchet exerceu sobre a liberdade formal proclamada pela Revolução Francesa teve como consequência a entrada significativa e audaciosa de Jacques Roux, um dos líderes dos raivosos em Ranges, na questão. Nota da tradução. Que, no centro de sua trajetória, tinha a Leclerc, a Roux, como seus principais representantes, até que, no fim, sucumbiu por um momento através da concepção de Babeuf, que havia trazido à baila a ideia comunista que Buonaparte, o amigo de Babeuf, voltou a introduzir na França depois da Revolução de 1830. Essa ideia, consequentemente elaborada e desenvolvida, é a ideia da nova ordem universal das coisas. Cita: depois que a Revolução, por isso, supera as delimitações feudalistas no interior da vida popular, viu-se obrigada a satisfazer e até mesmo a atiçar o puro egoísmo da nacionalidade, assim como, por outro lado, era obrigada a refreá-lo, criando um complemento necessário ao reconhecer a existência de um ser supremo, confirmando assim a essência geral do Estado, necessário para assegurar a coesão dos átomos egoístas individuais. Fim da citação. O egoísmo da nacionalidade é o egoísmo natural da essência geral do Estado, em contraposição ao egoísmo das limitações feudalistas. O ser supremo é a confirmação superior da essência geral do Estado, incluindo, portanto, a nacionalidade. Nem por isso, o ser supremo deixa de ser chamado a refrear o egoísmo da nacionalidade, quer dizer, da essência geral do Estado. Ora, é uma tarefa verdadeiramente crítica essa de refrear o egoísmo mediante sua confirmação, e inclusive mediante sua confirmação religiosa, ou seja, mediante seu reconhecimento como um ser sobre-humano e livre,
por conseguinte, dos freios humanos. É óbvio que os criadores do Ser Supremo não chegaram a saber nada a respeito dessa sua intenção crítica. O senhor Boucher, que apoia o fanatismo da nacionalidade sobre o fanatismo da religião, compreende melhor o herói Robespierre. Roma e Grécia fracassaram ante a nacionalidade. A crítica não diz, portanto, nada específico acerca da Revolução Francesa quando faz com que esta fracasse ante a nacionalidade. Como também não diz nada acerca da nacionalidade quando a apresenta como puramente egoísta. Esse puro egoísmo parece, muito antes, um egoísmo bastante escuro, natural, uma mistura de carne e sangue, se o compararmos, por exemplo, com o puro egoísmo do eu, Fichteano. Mas, se a sua pureza é apenas relativa, em contraposição ao egoísmo das delimitações feudalistas, não seria necessário proceder a um novo exame da Revolução para descobrir que o egoísmo que tem como conteúdo uma nação é mais geral ou mais puro que o egoísmo que tem por conteúdo um estamento especial e uma corporação específica? E não menos instrutivos são os esclarecimentos da crítica acerca da essência geral do Estado. Eles se limitam a dizer que a essência geral do Estado tem de manter a coesão dos átomos egoístas individuais. A rigor, e falando em sentido prosaico, os membros da sociedade burguesa não são átomos. A qualidade característica do átomo consiste em não ter nenhuma qualidade e, portanto, nenhuma classe de relação condicionadas por sua própria necessidade natural com outros entes fora dele. O átomo parece ou carece de necessidades, basta-se a si mesmo. O mundo fora dele é o vazio absoluto, quer dizer, esse mundo carece de conteúdo e de sentido. Não diz nada, precisamente, porque possui em si mesmo toda a plenitude. O indivíduo egoísta da sociedade burguesa pode, em sua representação invisível e em sua abstração sem vida, enfumar-se ou enfunar-se até converter-se em átomo, quer dizer, em um ente bem-aventurado, carente de relações e de necessidades, que se basta a si mesmo e é dotado de plenitude absoluta. Mas a desditada realidade sensível faz pouco caso de sua representação. Cada um de seus sentidos o obriga a acreditar no sentido do mundo e dos indivíduos fora dele, e inclusive seu estômago profano, com que ele recorde diariamente que o mundo fora dele não é um mundo vazio, mas sim aquilo que ele na verdade preenche. Cada uma de suas atividades essenciais se converte em necessidade, em imperativo que incita o seu egoísmo a buscar outras coisas e outros homens, fora de si mesmo. Todavia, como a necessidade de um determinado indivíduo não tem para com o outro indivíduo egoísta que possui os meios de satisfazer essa necessidade um sentido que possa ser compreendido por si mesmo, como a necessidade não tem, portanto, relação imediata com sua satisfação, cada indivíduo tem de criar necessariamente essa relação, convertendo-se também em mediador entre a necessidade alheia e o objeto dessa necessidade. Por conseguinte, a necessidade natural, as qualidades essencialmente humanas, por estranhas que possam parecer umas às outras, e o interesse mantém a coesão entre os membros da sociedade burguesa. E a vida burguesa, e não a vida política, é o seu vínculo real. Não é, pois, o Estado que mantém coesos os átomos da sociedade burguesa, mas elas são os átomos apenas na apresentação no céu de sua própria imaginação. Na realidade, no entanto, elas são seres completos e enormemente diferentes dos átomos, ou seja, nenhum egoístas divinos, mas apenas homens egoístas. Somente a superstição política ainda pode ser capaz de imaginar que nos dias de hoje a vida burguesa deve ser mantida em coesão pelo Estado, quando na realidade o que ocorre é o contrário, ou seja, é o Estado que se acha mantido em coesão pela vida burguesa. Cita: a ideia colossal de Robespierre e Saint-Just de formar um povo livre que apenas viva segundo as regras da justiça e da virtude, veja-se, por exemplo, o informe de Saint-Just sobre os crimes de Danton e o outro sobre a polícia geral, apenas pode ser sustentada algum tempo através do terror, e era uma contradição contra a qual os elementos vis e egoístas do ser popular reagiram de modo mais covarde e mais pérfido, como aliás era de se esperar que o fizessem. Fim da citação. Essa frase feita, crítico absoluta, que caracteriza um povo livre como uma contradição contra a qual os elementos do ser popular necessariamente tinham de reagir, é uma frase tão absolutamente vácua que a liberdade, a justiça e a virtude, no sentido que lhes dão Robespierre e Saint-Just, apenas poderiam ser, ao contrário, manifestações de vida de um povo e qualidade do ser popular. Robespierre e Saint-Just
falam expressamente da liberdade, da justiça e da virtude, antigas, pertencentes apenas ao ser popular, os espartanos, os atenienses e os romanos, nos tempos de suas grandezas, eram povos livres, justos e virtuosos. Cita. Qual pergunta Robespierre em seu discurso sobre os princípios da moral pública, sessão da Convenção de 5 de fevereiro de 1794, qual é o princípio fundamental do governo popular ou democrático? A virtude. Refiro-me à virtude pública, que tantas maravilhas realizou na Grécia e em Roma e que ainda chegará a se tornar mais admirável na França republicana. A virtude que não é outra coisa que não o amor pela pátria e por suas leis. E logo Robespierre qualifica expressamente, fim da citação, e logo Robespierre qualifica expressamente os atenienses e espartanos de popos livres. Nota 35, ou povos livres. 31, desculpe. Evoca constantemente a recordação dos povos antigos e cita seus heróis e seus corruptores, Licurgo e Demóstenes, Milcíades e Aristides, Bruto e Catilina, Júlio César, Cláudio e Pisão. Saint-Just, em seu informe, sobre a prisão de Danton, ao qual se refere a crítica, diz expressamente, cita, o mundo é vazio desde os romanos, e apenas a recordação de seus tempos é que preenche e ainda profetiza a liberdade. Fim da citação. Sua acusação a Danton, a quem vê como um Catilina, é dirigida à maneira antiga. No outro informe de Saint-Just sobre a Polícia Geral, o republicano é caracterizado bem conforme o sentido antigo, como um homem inflexível, frugal, simples e assim por diante. A polícia deve ser, na essência, uma instituição análoga à censura dos romanos. Não falta sequer a menção a Codro, Licurgo, César, Catão, Catilina, Bruto, Antônio e Cássio. Por fim, Saint-Just caracteriza com uma palavra a liberdade, a justiça e a virtude, que reclama quando diz, cita, que les hommes révolutionnaires soient des Romains. Nota 32, que os homens revolucionários sejam romanos. Nota Nia. Fim da citação. Robespierre, Saint-Just e seu partido sucumbiram por terem confundido a antiga comunidade realista democrática baseada na real escravidão com o moderno Estado representativo espiritualista democrático que descansa sobre a escravidão emancipada, sobre a sociedade burguesa. Que ilusão gigantesca ter de reconhecer e sancionar nos direitos humanos a moderna sociedade burguesa, a sociedade da indústria, da concorrência geral, dos interesses privados que perseguem com liberdade seus próprios fins, da anarquia da individualidade natural e espiritual alienada de si mesma, e ao mesmo tempo anular e posteriori em alguns indivíduos concretos as manifestações de vida dessa sociedade e ao mesmo tempo formar a cabeça política dessa sociedade à maneira antiga. Parece trágica essa ilusão quando Saint-Just, no dia de sua execução, apontando para a grande tabela pendurada na sala da conciergerie, exclama com orgulhoso amor próprio, c'est pourtant moi qui ai fait cela. Nota 33, no entanto, fui eu quem fiz aquilo lá. Nota Lia. E justo aquela tabela proclamava o direito de um homem, que já não pode ser o homem da comunidade antiga, do mesmo modo que suas relações econômicas e industriais já não são as da antiguidade. Mas não é aqui o lugar em que devem ser justificadas historicamente as ilusões dos terroristas. Cita. Depois da derrubada de Robespierre, o iluminismo político e o movimento se precipitaram para o ponto em que haviam de se converter em butim de Napoleão, que não demoraria a dizer, depois do 18 Brumário, nota 34, com meus perfeitos, meus gendarmes e meus sacerdotes posso fazer da França o que bem me aprouver. Nota 34, 18 Brumário. Golpe de Estado encaminhado por Napoleão Bonaparte em 9 de novembro de 1799, 18 Brumário, segundo o novo calendário da Revolução, que derrubou o diretório e entregou ao governo um consulado provisório, instituindo a ditadura de Napoleão e pondo fim à Revolução Francesa. E justo aquela... A história profana noticia, ao contrário, precisamente depois da derrubada de Robespierre, é que começa a se realizar prosaicamente o iluminismo político que havia querido exceder-se a si mesmo, que havia sido superabundante sob o governo do diretório,
Nota 35. Governo colegiado formado por membros da alta burguesia, que vigorou na França de 26 de outubro de 1795, 4 Brumário, ano 4, pelo calendário revolucionário, a 9 de novembro de 1799, 18 Brumário, ano 8. Ou seja, entre a Convenção e o golpe que instituiu a ditadura napoleônica. O principal objetivo desse governo corrupto e difuso foi alejar do poder as classes populares e a antiga aristocracia, a fim de garantir o funcionamento de uma república moderada e liberal depois de 6 anos e meio de prática revolucionária. Nota da tradução. A sociedade burguesa. A própria revolução a havia libertado das amarras feudais e reconhecido oficialmente, por mais que o terrorismo tivesse tentado sacrificá-la, a uma vida política antiga, e rompe formidáveis correntes de vida. Tempestade e ímpeto em busca de empresas comerciais, febre de enriquecimento, a vertigem da nova vida burguesa, cujo alto gozo inicial ainda é insolente, leviano, frívolo e embriagado, esclarecimento real da propriedade territorial francesa, cuja ordem feudal havia sido destruída pelo martelo da Revolução, e que o primeiro ardor febril dos muitos novos proprietários submete agora a um cultivo total, primeiros movimentos da indústria liberada. Esses são alguns dos sinais de vida da sociedade burguesa recém-nascida. A sociedade civil é representada positivamente pela burguesia. A burguesia começa, pois, a governar. Os direitos humanos deixam de existir tão só na teoria. O que se tornou butim de Napoleão no 18 Brumário não foi, conforme a crítica acredita, dando ouvidos submissos a um tal senhor von Rothek e a Welcker, o movimento revolucionário em geral, mas sim a burguesia liberal. Para convencer-se disso, basta ler os discursos dos legisladores daquele tempo. A gente parece ser transportado da Convenção Nacional a uma Câmara de Deputados atual. Napoleão foi a última batalha do terrorismo revolucionário contra a sociedade burguesa, também proclamada pela Revolução e sua política. É certo que Napoleão já possuía também o conhecimento da essência do Estado moderno e compreendia que este tem como base o desenvolvimento desenfreado da sociedade burguesa, o livre jogo dos interesses privados, etc. Ele decidiu-se a reconhecer esses fundamentos e a protegê-los. Não era nenhum terrorista, fanático e sonhador. Porém, ao mesmo tempo, Napoleão seguia considerando o Estado como um fim em si e via na vida burguesa apenas um tesoureiro e um subalterno seu que não tinha o direito de possuir uma vontade própria. E levou a cabo o terrorismo ao pôr no lugar da revolução permanente a guerra permanente. Satisfez até a sociedade o egoísmo do nacionalismo francês, mas reclamou também o sacrifício dos negócios, o desfrute, a riqueza, etc. da burguesia sempre que assim o exigisse, a finalidade política da conquista. E se reprimiu despoticamente o liberalismo da sociedade burguesa, o idealismo político de sua prática cotidiana. Não poupou também seus interesses materiais essenciais, o comércio e a indústria, quando estes se achavam ou se chocavam com seus interesses políticos. Seu desprezo pelos homens d'affaires industriais era o complemento de seu desprezo pelos ideólogos. Nota 36. Homens de negócios. Também em direção ao interior, combatia o inimigo do Estado na sociedade burguesa, Estado que ele considerava como um fim em si absoluto. Em sua sessão do Conselho de Estado, por exemplo, declarou que não toleraria que o possuidor de grandes extensões de terra se resignasse a cultivá-las ou não segundo seus caprichos, e concebeu assim o plano de submeter o comércio do Estado mediante a apropriação do roulage. Nota 37, ou tráfico de cargas. Os comerciantes franceses prepararam o acontecimento que fez estremecer pela vez primeira o poder de Napoleão. Os agiotas de Paris obrigaram-no, mediante uma situação de penúria artificialmente provocada, a retardar em cerca de 2 meses o início da campanha contra a Rússia, o que fez com que essa fosse encaminhada em uma época do ano demasiado tardia. E assim como o terrorismo revolucionário fez frente mais uma vez à burguesia liberal através de Napoleão, assim também na restauração com os Bourbons, mais uma vez a contra-revolução fez frente a ela. Em 1830 ela realizou enfim seus desejos do ano de 1789, mas com a diferença de que agora seu esclarecimento político já havia chegado a seu término, pois já não via no Estado representativo constitucional o ideal de Estado e não acreditava mais na aspiração de salvar o mundo.
Nem pensava mais em alcançar fins humanos de caráter geral, mas já havia reconhecido muito antes que o Estado era a expressão oficial do seu poder exclusivo e o reconhecimento político de seu interesse particular. Mas a história de vida da Revolução Francesa, que data de 1789, não termina, todavia, no ano de 1830, quando um de seus momentos, então enriquecidos pela consciência de seu significado social, acabou triunfante.